Então, pessoal, eu recebi umas dúvidas a respeito de interruptor. Qual que é a diferença de interruptor simples, qual que é a diferença de interruptor paralelo, o simples duplo, o que que é um interruptor duplo, o que que é um interruptor intermediário. E eu trouxe aqui para vocês um de cada, para mostrar para vocês, e fiz uns desenhos também para depois explicar o funcionamento deles. Aqui, ó, nós temos aqui o simples. Vocês podem ver que só tem dois pontos para ligar a fiação, o outro está vazio. Então, aqui de acordo com o que você mexe aqui, vocês vão escutar o barulho do multímetro. Aqui está, se tivesse uma lâmpada no circuito, está desligado. Se eu inverter aqui atrás o botão, aí está ligada a lâmpada, o multímetro está pitando. Então, o comando aqui, vocês mudam o comando de posição, aí desligou a lâmpada, ligou a lâmpada. Esse é um interruptor simples. Esse daqui é um interruptor simples, só que porém duplo. Ele tem dois contatos aqui dentro, internamente. Então aqui fechado, aqui não dá nada, aqui não dá nada. E aqui também está fechado. Aí vocês mudam a tecla, aí aqui agora não vai dar nada. E aqui também não vai dar nada. Não vai dar nada mais com nenhum. Por que eu estou medindo os outros? Porque lá no intermediário vocês vão ver que é diferente. Aqui também não deu mais nada. Esse daqui, na verdade, é um interruptor simples, mas com dois comandos. O interruptor simples duplo, na verdade, a tecla dele é unificada igualzinho esse daqui. Tá vendo que é da mesma largura? Só que não tem comando independente assim. Na hora que você aciona o teclado aqui, ele abre e fecha os dois contatos ao mesmo tempo. Depois eu vou explicar por que a necessidade desse tipo de interruptor, que é um interruptor simples duplo, que é um teclado só. Na hora que você aciona o teclado, que seria igual esse aqui, ele vai abrir ou fechar esses dois contatos aqui. Aqui são dois contatos internamente, dois contatos independentes. Só que aqui fora, no caso desse aqui não, mas o duplo mesmo de verdade, ele aciona junto, não é independente. Já esse daqui, vocês podem ver que tem ponto de conexão nos três pontos. Esse aqui é um interruptor paralelo. Aqui é assim, ou ele está fechado do meio para um lado e não do outro, e na hora que muda a tecla aqui atrás, ele inverte. Agora aqui está desligado e aqui está ligado. Na hora que inverte, aqui fecha e aqui abre. Esse aqui é um interruptor paralelo, depois eu vou explicar. Isso aqui é para quando você, por exemplo, tem uma sala com duas portas, e aí você coloca um desse numa porta e o outro no outro, porque às vezes você entra por uma porta e acende a lâmpada do cômodo. A hora que você vai sair pela outra, você apaga a luz, não precisa de voltar lá naquela primeira porta e atravessar a sala no escuro. Esse daqui é um interruptor intermediário. Ele vem identificado que ele é intermediário. Por quê? Ele tem também, parecido com esse duplo aqui, ele tem quatro pontos, né, de conectar fio, e aqui não tem nada. Porém, o funcionamento desse aqui é diferente. Diferente lá do simples duplo. Os contatos dele, uma hora está em paralelo aqui, em linha. Vamos falar em linha. Aqui está fechando com esse e esse está fechando com esse. Então quando eu coloco aqui, está fechado, aí eu posso medir nos outros pontos e não está dando nada. Então ele está ligado esse com esse e esse com esse. Agora se eu inverter aqui, o que vai acontecer? Internamente, ele vai fechar esse com esse. E não com esse mais, nem com esse. Só que se eu medir daqui para cá, ele também está. Então, depois eu vou mostrar ali no desenho, eu vou mostrar numa posição aqui do teclado, ele fecha este contato com esse e este com esse. A hora que eu mudo a posição, ele fecha este com esse e este com esse. Qual é a utilização disso aqui? Esse daqui funciona assim, ó. Quando você tem um salão muito grande, vamos supor que vocês têm 3 portas de acesso. Então vocês vão utilizar o paralelo numa porta que é da extremidade do salão e o outro paralelo na outra extremidade do salão. E na porta do meio, tem que usar um desse intermediário. Se colocar um paralelo não vai funcionar o circuito. Tem que colocar um desse. Por quê? Porque aí você vai ter controle nos 3 pontos. Você pode acender num paralelo numa extremidade, apagar no meio, ou apagar lá na outra ponta, ou acende na outra ponta, apaga nessa ponta, ou acende e apaga no do meio aqui.
Por isso que precisa desse intermediário. Não funciona colocar um paralelo no meio, tem que ser o intermediário. Depois eu vou explicar também lá no desenho como é que funciona. Tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos iniciar aqui agora mostrando aqui para vocês uns diagramas bem simples. É o que a gente mostrou ali nos interruptores, né? Cada um e a sua função. Mostramos também medimos também a continuidade com o motivo que vocês puderam ver. Aqui é o circuito mais simples que existe, né? Um interruptor simples e uma lâmpada. Vocês podem ver aqui a lâmpada. Aqui nós colocamos o nome do interruptor de S1. E aqui, no caso, ele está fechado o contato aqui, esse borne central com o da beirada. Porque o interruptor simples só tem dois bornes, como a gente viu lá no real. Então aqui a gente pode seguir a fase. Seguindo a fase aqui, ó, ele chega no borne central. Como internamente, aqui representando a ligação interna, ele está fechado com o borne de cima, a fase então vai seguir e vai chegar até a lâmpada. Então a lâmpada está ligada. Se acaso eu mudar aqui a posição do interruptor, não vai ter mais o fechamento aqui entre os dois bordos internos do interruptor. Então o que vai acontecer? A fase vai descer, vai vir até o interruptor e vai parar aqui. Não tem como ela prosseguir porque o contato aqui está aberto. Então, seguindo aqui, aqui essa fiação aqui está desenergizada, então não tem mais energia aqui, não tem mais a fase chegando na lâmpada, então ela está desligada. Esse é o princípio básico que nós vamos ver para todos os outros interruptores. Se tiver continuidade, se o circuito estiver fechado, igual aqui, fechou o contato do interruptor, aí a fase segue, está energizada essa fiação. Aqui nós temos o interruptor também simples, só que porém duplo. Ele tem dois contatos. Só que o teclado dele, como eu expliquei para vocês, é um teclado único, é um teclado mais largo e é um teclado único. Acionando o teclado, ele abre os dois contatos ao mesmo tempo. Mudando o teclado novamente, ele abre os dois contatos simultaneamente. Qual que é a aplicação desse tipo de interruptor? A aplicação que eu mais recomendo é quando a iluminação de jardim, que possa estar ao tempo, que possa tomar chuva ou pegar umidade. Então é ideal que se coloque esse tipo de interruptor. No caso aqui, ó, eu até fiz um circuito com duas fases, em vez de fase neutra, eu coloquei fase. Por quê? Porque se por um acaso, colocar um interruptor simples aqui e interromper só a fase vermelha e ligar, por exemplo, essa fase azul direto nas lâmpadas, ela vai funcionar. Ela vai funcionar normalmente. Vai interromper uma fase, a lâmpada vai apagar tudo e ligando de novo, ela vai acender tudo. Só que, porém, como essa fase está ligada direto aqui, aqui sempre vai ter uma fase. Sempre vai ter energizado de um lado das lâmpadas. E se tiver alguma umidade e as lâmpadas não for de boa qualidade, pode ser que tenha uma pequena fuga do outro lado e a lâmpada, ela parece que está acesa, não com tanta intensidade como se tivesse as duas fases, mas parece que ela fica acesa. Ou pode dar até aquele problema dela ficar piscando, mesmo com o interruptor desligado e ficar piscando. Quando se coloca um interruptor simples mais duplo, para interromper as duas fases, toda essa parte do circuito aqui que é do lado das lâmpadas, vai estar tudo desenergizado, então não vai ter esse risco. Isso é muito importante. Então, conforme eu falei, mudando a posição do interruptor, S1, que é um interruptor simples duplo, vai abrir os dois polos simultaneamente, então vai desenergizar todo o circuito. Aqui as lâmpadas estão ligadas todas em paralelo, né? Então, se por acaso uma queimar, as outras vai continuar acesa, porque elas não dependem uma das outras, como por exemplo um circuito em série, que aí depende uma das outras. Isso eu posso explicar em um outro vídeo. Então é isso. É um interruptor simples duplo e a sua aplicação. Mudando a posição do teclado, ou ele está fechado os dois polos, ou aberto os dois polos. Agora vamos ver o interruptor paralelo.
Qual que é a função do interruptor paralelo? Quando você tem uma sala que tem dois acessos, duas portas. Você entra por uma porta e pode sair pela outra. Para evitar que você entre por uma porta, acenda a luz, depois tem que sair pela outra porta. Você volta naquela primeira porta para apagar a luz, você vai atravessar a sala no escuro. Então, por isso que usa o interruptor paralelo. Você coloca o interruptor numa porta e o outro na outra. Então, aqui no caso, estão os dois interruptores acionados para cima. O interruptor paralelo, pessoal, ou ele está fechado para cima ou ele está fechado para baixo. Não é igual ao interruptor simples, ou ele está totalmente com contato aberto ou contato fechado. Quando você muda a posição, como só tem duas posições no teclado, quando muda para uma posição, ele fecha de um lado. Quando muda para outra posição, ele fecha do outro. E sempre do borne central para o da ponta ou lateral. E sempre do borne central para a outra lateral, como está aqui. Então aqui, ó, vamos novamente seguir a fase. Aqui está falando que a lâmpada está ligada. Vamos conferir. Seguindo a fase aqui, ela desce. O contato aqui está fechado para cima. Ah, lembrando, aqui o traço preto aqui é a parte interna do interruptor. Essa vermelha é a fase, é fiação externa. Os amarelos são retornos, que são fiação externa também. Então a fase desce, segue por aqui está fechado, então ela vai subir para a fiação de cima aqui. Aqui também está fechado com o de baixo, com o do central, né? Então está dando continuidade, ela vai seguir por aqui e vai chegar até a lâmpada, então realmente a lâmpada está ligada. Aqui, nós mudamos aqui somente o S2, por exemplo. Nós estamos dentro da sala e nós vamos sair, por exemplo, por uma porta que esse interruptor aqui está perto. Então nós vamos mudar apenas esse daqui. Então a lâmpada está ligada, nós vamos sair da sala, mudamos esse interruptor aqui de posição. Aqui está indicando que a lâmpada está desligada, vamos conferir. Então a fase desce, novamente falando, sobe por aqui, continua passando pela fiação superior aqui, só que a fase vai parar aqui. Por quê? Porque abriu esse contato aqui e fechou de baixo. Então a fase está parada aqui. Não tem continuidade para seguir para chegar até a lâmpada. Então a lâmpada está desligada. Agora nós vamos mudar a posição do S1 primeiro. Mudamos para baixo. Lembra que no começo estavam os dois para cima. Nós mudamos esse para baixo, desligou. Agora mudamos esse daqui para baixo também. E aqui está indicando que a lâmpada está ligada. Vamos ver. Então a fiação desce, que é a fase. Ela vai então agora seguir pela fiação de baixo aqui, pelo retorno de baixo. Como aqui está fechado, ela vai seguir e vai chegar até a lâmpada. Então, realmente, a lâmpada está ligada. Esse, então, é um circuito com dois interruptores paralelos. Agora, mudando aqui novamente, eu entrei por essa porta, agora eu vou sair por essa. Eu mudei novamente esse interruptor para cima. Aí, a lâmpada desligou. Aí, novamente, só sempre façam isso. Segue o circuito. Então, a fase está aqui, está fechada aqui. Ela vai continuar seguindo pela fiação de baixo, só que agora ela parou aqui embaixo, porque aqui está aberto. Tá certo? Então esse aí é é o esquema, né, de ligação de um circuito com dois interruptores paralelos, para acionamento de uma lâmpada. Aqui, pessoal, é um circuito parecido, com dois interruptores paralelos, um aqui e o outro na outra extremidade, só que aqui agora apareceu um outro interruptor um pouco diferente. Esse interruptor é o interruptor intermediário. No caso de uma sala, por exemplo, uma sala comercial que seja bem comprida, que tenha três portas de acesso, por exemplo. Então eu coloco um interruptor paralelo numa extremidade e o outro interruptor paralelo lá na outra extremidade. E coloco esse interruptor chama interruptor intermediário. Por que intermediário? Justamente por isso, ele fica no meio sempre de dois interruptores paralelos. A função dele é exatamente essa. Vocês vão reparar que ele sempre dá continuidade para a fase passar. Mas só que ou ele manda para um borne que está desenergizado aqui no outro lado do interruptor paralelo, ou ele manda para um contato que está fechado do interruptor paralelo para que possa mandar energia lá para a lâmpada para a lâmpada ligar. Essas duas representações aqui, no caso eu coloquei aqui a ligação interna do interruptor intermediário em rosa aqui para vocês verem, diferenciar e vocês verem como que é a ligação interna. Igual aos outros, ele tem só duas posições de acionamento no teclado.
ou é para cima ou é para baixo. Então, colocando ele em uma posição, ele vai fechar os contatos cruzando. Ele vai fechar este borne com esse e este borne com este. Este borne com o de baixo não tem conexão e esse borne com esse não tem conexão. Da mesma forma, esse com esse não tem conexão e nem esse com esse não tem conexão. Nessa posição. Mudando a posição do teclado, como ele só tem duas posições, agora ele vai mudar para essa configuração aqui. Ele vai abrir os contatos que estavam cruzados e vai fechar assim, em linha. Então o de cima, a lateral, vai fechar com o de baixo e da mesma forma o outro também vai fechar com o de baixo. Então nós vamos ver aqui os dois, nós vamos ver aqui as duas formas aqui de continuidade para acender e apagar a lâmpada, ou ligar e desligar a lâmpada como queira. Nessa posição aqui, vamos ver, aqui está indicando que a lâmpada está ligada. Vamos fazer da mesma forma que nós fizemos nos outros. Mas vamos descer aqui com a fase vai seguir. Aqui, como está fechado para baixo, então não está dando continuidade pelo retorno aqui de baixo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal. As duas fiações que saem desse interruptor aqui ligam sempre em cima. Pode ver que tem uma ligação cruzada aqui, justamente pelo funcionamento do interruptor intermediário. Então, os dois fios que chegam de um interruptor liga nos dois bornes de cima. E a fiação que chega do outro interruptor liga nos dois bornes de baixo, porque senão não dá certo. Se vocês ligarem os dois bornes desse lado aqui, em cima e embaixo, ele não vai funcionar, não vai dar continuidade. Isso daí eu posso explicar em outro vídeo com mais detalhes. Então vamos lá novamente. Descendo aqui com a fase, ele vai descer aqui porque esse paralelo S1 aqui está fechado para baixo. A fase vai seguir por essa fiação aqui amarela, que é a fiação externa, e vai chegar nesse borne aqui, ó. Tá vendo? Vai chegar nesse borne de cima aqui. Internamente ele está fechado cruzado, então ele vai vir para cá, para esse borne aqui. Desse borne aqui ele sai pela fiação externa por cima agora. E vai e segue até o outro interruptor paralelo, que é o S3. Desse interruptor paralelo, ele está fechado com o borne de baixo. Então, como ele está fechado, ele dá continuidade, então vai seguir e vai chegar até a lâmpada. Chegando até a lâmpada, então vai realmente ligar a lâmpada está ligada. Vamos fazer o seguinte, ó. Não sei se vocês perceberam, eu vou inverter os dois interruptores paralelos, como a gente já viu como funcionamento dos paralelos ali um pouco mais atrás, vamos inverter aqui os dois de uma vez, tá? Sem mexer com o interruptor intermediário. Então aqui eu coloquei o fechamento para cima e aqui para baixo. E aqui está indicando que a lâmpada continua ligada. Inverti os dois ao mesmo tempo, viu, pessoal? Se inverter só um, a lâmpada vai apagar. Mesmo sem mexer aqui, a lâmpada vai apagar. Descendo então aqui com a fase, ela vai chegar aqui sempre no borne central do interruptor paralelo. E agora ela vai seguir pela fiação de cima aqui. E ela vai chegar neste borne aqui de cima. Como ele ainda continua, a gente não mexeu nele ainda, continua ligado em cruzado, ele está fechando com este borne aqui. Então ele vai seguir aqui, vai seguir aqui. Eu tinha também mudado esse daqui de posição. Então ele vai seguir aqui e vai vir até a lâmpada. Então realmente a lâmpada está ligada. Agora nós vamos trabalhar um pouco com ele, com o intermediário. Nós vamos voltar aqui para a posição que estava, né? Os dois invertidos. E agora nós, estamos com a lâmpada ligada e aqui o interruptor intermediário está na posição com os contatos fechados cruzados. Agora eu mantive os dois paralelos na mesma posição e acionei o interruptor intermediário. Como eu disse antes, o intermediário sempre deixa a fase passar. Só que ou ela manda para um borne que está morto no outro paralelo ou um borne que está fechado no outro paralelo. Vamos confirmar? Aqui falando que desligou a lâmpada por eu ter acionado. Lembra que aqui, ó, aqui está nessa posição, o S3 está na posição para cima e aqui está fechado cruzado, a lâmpada está ligada, como nós já vimos. Agora eu mudei a posição só do intermediário. Então a fase vai descer, vai caminhar pela fiação inferior e vai chegar neste borne aqui. Como agora eu mudei a posição, ele está fechado com este borne de baixo, exatamente abaixo da onde que chega a fase aqui. Então aqui do lado para cá ela vai seguir pela fiação inferior. Chegando aqui, como eu disse para vocês, ele permite que a fase passe por ele, mas só que olha onde que ele mandou. Ele mandou num borne que
está aberto. Aqui o contato aqui está aberto. Então a lâmpada realmente está desligada. Tá ok? Agora eu inverti os dois interruptores ao mesmo tempo aqui, porque a gente já viu lá atrás como que funciona os paralelos. Então eu inverti e mantive aqui o interruptor intermediário. Podem ver, ó. Estou invertendo só os dois ao mesmo tempo. Vamos supor que tenha duas pessoas, uma em cada porta lá. A lâmpada continua desligada com o interruptor intermediário na mesma posição. Agora, com essa posição aqui, com esse interruptor S1 fechado para cima e o S2, o S3 fechado para baixo, eu mudei a posição aqui com fechamento cruzado novamente. Notem que aqui está indicando que a lâmpada voltou a ligar. Então vamos seguir a fase aqui, ó. A fase chega aqui no borne central, segue pela fiação superior. Como está fechado em cruzado, ele está fechando com esse borne aqui do lado direito e segue ainda. Como aqui está fechado para baixo, a fase continua seguindo, deu permissão para seguir, então chegou até a lâmpada, realmente a lâmpada está ligada. É isso aí, pessoal. Esse é o funcionamento. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai ter imenso prazer em responder qualquer dúvida, qualquer questionamento. E, e a gente vai fazer mais vídeos como esse, bem simples para explicar, porque isso aqui foi uma dúvida de uma pessoa leiga na área elétrica e queria saber qual é a função de tanto interruptor que existe, né, no mercado. Eu tentei passar um pouquinho das explicações, mostrar os interruptores para vocês, mas existe também pessoas que querem entrar na área elétrica, então isso aqui é o princípio, é o básico do básico mesmo, para a gente começar a entender como é que funciona, o que que é circuito, começar a aprender as terminologias os- da área elétrica, para ir já se acostumando com os termos que nós usamos, né? Por exemplo, polo, o que que é borne, o que que é um interruptor, o que que é uma lâmpada. Muita gente chama interruptor de tomada, liga a tomada da lâmpada, isso está errado. Isso aqui é um interruptor, né? São interruptores. O que comanda a lâmpada é interruptores, não é tomada. Tomada é o que a gente liga os aparelhos domésticos, né, na parede para que eles funcionem. Depois eu posso fazer um vídeo a respeito disso também. Tá ok? Esse então foi o vídeo. Espero que tenham gostado.